Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida. Aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar deste planeta Terra. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, esteja aí contigo, na sua família, no seu mundo, para sempre. Primeiramente, damos graças a Ele por mais um dia nesta vida, pela nossa existência neste universo. Chama Ele o nome que você quiser. Ele é o nosso Deus, Pai, Criador, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus único e verdadeiro. Damos graças a Ele porque estamos gravando mais uma semente de luz do nosso estudo, o Evangelho de Jesus segundo a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos e os que choram, porque eles serão consolados. Parece incoerente este ensinamento do Mestre Jesus. É por causa disso que nós estudamos, é por isso que nós pesquisamos. Vamos analisar. Para entender melhor, nós vamos estudar o livro da codificação, o segundo Consolador. Porque o segundo Consolador, ele veio para isso, para explicar aquilo que a igreja gosta de complicar. O segundo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, o professor Hipólito Leon Denisard Rivail, o professor Allan Kardec, codificou 5 livros. Analisou, pesquisou. O primeiro livro é o livro dos Espíritos, que é a doutrina dos Espíritos. Lembrando sempre, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos. Kardec codificou. O livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. Kardec estudou a coletânea de perguntas e respostas, dividiu em 4 partes. A lei da criação, a lei natural, a lei do trabalho e a lei do progresso. Nesse livro, Kardec pergunta ao Espírito de verdade qual é o modelo dessa doutrina. E ele testifica: Jesus. Nós vamos para a primeira pergunta, que é uma fonte de sabedoria este livro. Percebe? As igrejas, as religiões, estão sempre preocupadas em saber o quem é Deus. Porque as religiões, ela gasta o seu tempo tentando convencer que Jesus é Deus. A igreja dividiu Deus em 3 pessoas. Mas eles nunca procuram conhecer a essência do primeiro Consolador. A missão que o Mestre de Nazaré veio fazer entre nós. Primeira pergunta. Percebe, minha irmã, a sabedoria, o entendimento? O que é Deus? E o Espírito responde:
sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos para o Livro dos Médiuns. Mas antes, nós temos que falar de uma trindade universal. Porque sempre que o Criador cria uma coisa, a igreja cria outra. A trindade universal, meu irmão, minha irmã, é Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade universal. O que Jesus veio fazer, veio ensinar, explicar para nós essa máxima. Vamos para o Livro dos Médiuns. Primeira pessoa da trindade, Deus. O que é Deus? Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Segundo, o Espírito. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, o que é Espírito? Veja, ele não pergunta quem é Espírito, ele diz o que é o Espírito. E o Espírito da Verdade responde, é o princípio da sabedoria. É uma fagulha, é uma centelha da luz, porque o Criador é uma fonte de luz. O Criador é a fonte da sabedoria. Nós somos a partícula dele. Somos criados na estaca zero e vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. O Espírito, para reencarnar na Terra, precisa da reencarnação na Terra, da encarnação no corpo, que é matéria, para a evolução, para sentir o choque da matéria. O espírito, quando está encarnado ao corpo material, nós o chamamos de alma. Quando está desencarnado, ele volta para a enratecidade, o nome é espírito, porque o espírito fica reencarnando e desencarnando, como a lei universal, nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. Para isso, o espírito fica um tempo no corpo de carne, termina o prazo, ele desencarna, volta para a erraticidade e vão para as colônias espirituais, que são um mundo provisório, onde existe pronto-socorro, hospitais, escola e casa de repouso. As moradas que Jesus falou. O espírito e o corpo têm uma energia que faz funcionar, que impulsiona ele. O corpo físico funciona com uma energia chamada de fluido vital, que é uma parte do fluido universal, a força criadora. Todos os fluidos é manipulado pelo fluido universal. O espírito, ele se mantém, ele evolui, ele manipula, ele materializa todas as coisas por uma energia chamada de fé. A fé tem duas fés. A fé verdadeira é a fé que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. É a fé raciocinada. A igreja
A religião que está sempre na contramão é a fé cega. Dentro desse livro, que é o segundo livro, então nós ficamos sabendo, através desse conhecimento, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que é que viemos fazer aqui. É isso que Jesus veio nos ensinar. O que é que nós viemos fazer aqui? Quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? É por isso que o apóstolo perguntou a Jesus: Senhor, como nós sabemos para onde ir se nós não sabemos o caminho? Porque a igreja, ela não explica, ela complica. Sempre barra por debaixo do tapete a verdade. Por isso, vamos ao terceiro livro da codificação. Por que é que Kardec coloca um dos livros principal, que é o primeiro Consolador? É a carta magna do cristianismo. É a verdade de Deus. A igreja prega, testifica, bate na tecla que a Bíblia é a verdade de Deus. Mas Jesus, os apóstolos, testificam o contrário. A palavra de Deus é o Evangelho, o primeiro Consolador. Porque o Consolador não é um corpo físico, é o Verbo. Por isso que João fala, o Verbo estava desde o princípio, porque tudo foi criado pela palavra. O Evangelho de Jesus é a palavra. Por isso que Jesus disse que a palavra é vida. Então, Jesus é o segundo Consolador. Aliás, a revelação. Nós estudamos os 3 capítulos primeiros do Evangelho de Jesus. Estudamos o primeiro capítulo, as 3 revelações. A primeira revelação é o libertador, Moisés. Segundo revelação, Jesus de Nazaré. Ele veio trazer o primeiro Consolador, veio nos libertar da cegueira espiritual, nos libertar da escravidão religiosa. Porque nos seus ensinamentos ele fala, de hora em diante, se eu não tivesse vindo, vocês não teriam conhecido. Mas eu vim, agora vocês sabem, vocês estão libertos, vocês não são mais servos, mas são meus amigos. A igreja bate na tecla ainda que nós somos servos de Deus, que nós somos servos de Jesus. Nós não somos servos de Deus, não, minha irmã. Nós somos filhos de Deus. Por isso que a igreja diz que Jesus é o unigênito de Deus. Jesus não é o unigênito de Deus. Ele é o primogênito, porque nós também somos filhos de Deus. No seu ensinamento ele disse, de hora em diante sois livres. Fomos livres. Jesus nos libertou na cruz do Calvário. Paulo testifica. Aquele que está em Cristo Jesus está liberto. Porque ele, Jesus, veio nos libertar da lei do pecado e da morte. A lei
o pecado e a morte que a igreja inventou, lá na história dela, de Adão e Eva, que é uma história errônea. Porque a verdadeira história, a verdadeira criação do homem e da mulher, está lá nos primeiros capítulos da livro A Gênesis, na criação, no 5º dia da criação. Examina lá, examina, estuda, conhece a verdade para que ela te liberta, minha irmã. Então disse Deus, o Criador, no 5º dia, façamos o homem, presta bem atenção, façamos o homem à nossa semelhança, macho e fêmea. Homem é o corpo material, que o espírito precisa deste corpo para reencarnar, para encarnar e sentir o golpe da matéria, sentir o choque da matéria, saber sentir a morte para dar valor à vida, sentir a dor, o sofrimento para dar valor ao prazer, ao amor, sentir a doçura da vida para sentir o amargo do erro, sentir o ódio, a vingança, a perseguição, o preconceito, para dar valor ao amor. Você compreende? Então, por isso que Paulo disse que, estando em Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passou, porque nós não somos do passado. Deus não é o Deus do passado. Deus do passado passou. O nosso Deus é do presente. O futuro não existe. O futuro nós estamos criando hoje, através da manipulação que o Espírito faz, através da fé, pelo fluido universal. Por isso a necessidade de orar e vigiar, e instruir e conhecer a verdade para que ela nos liberta. Nós já gravamos 4 capítulos. O primeiro, nós falamos de Moisés, da revelação, e falamos da terceira revelação, que é o segundo Consolador prometido por Jesus. O segundo Consolador, a terceira revelação, não é uma outra doutrina como as igrejas costumam pregar. O segundo Consolador, ele veio fazer aquilo que Jesus profetizou. Ele veio para nos fazer lembrar, para nos libertar agora da garra da igreja. Para fazer-nos conhecer, porque a lei de Deus, minha irmã, não está na Bíblia, não está na nossa consciência. Você pode entender isso? O segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo. A igreja continua pregando o materialismo. A igreja prega uma vida só. A vida é do ventre da mãe ao túmulo. Passou disso, nada mais existe. E que ela, existe um céu e um inferno que ela criou. E que fora dela não há salvação. Capítulo 2, Jesus, diante da igreja, diante dos sacerdotes, que fazia tudo para que o imperador romano condenasse Jesus à morte, porque ele estava com medo de perder o seu lugar. E o imperador romano também, a igreja simboliza a religião. O Império Romano, os políticos,
que são comunados com uma igreja, com uma religião. Toda a história do mundo, a igreja sempre foi ligada à religião. É uma mão suja sujando a outra. O imperador pergunta para Jesus: você é rei? Jesus responde, sem pestanejar: eu sou rei. Para isso eu nasci e vim a este mundo. Mas meu reino não é deste mundo. Isto é, do mundo da religião e nem do mundo da política, que é o mundo materialista, material, que tudo acaba. A igreja, a religião, a fé religiosa, a política acaba no túmulo. Mas o espírito não. O espírito nós somos eternos. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes. O corpo morre e vai para o pó, porque pó e o pó voltará. Mas o espírito volta para o Criador, que somos nós, a centelha de luz, o princípio da sabedoria. Capítulo 3. Jesus, aliás, ainda falta uma parte ainda. O imperador romano pergunta para Jesus: o que vieste fazer aqui entre nós? E Jesus responde: eu vim trazer a verdade. As igrejas pregam que a Bíblia, que o Velho Testamento é a verdade. O sacerdote que estava ali, condenando, acusando o Mestre Jesus, com mentira, com falso testemunho, ele não era a igreja. A igreja não diz que eles são a verdade, que a Bíblia é a verdade, e Jesus testifica: eu vim trazer a verdade. Como é que Jesus veio trazer a verdade, se a verdade estava ali? Então a prova que o Velho Testamento não é a verdade é o Evangelho que Jesus trouxe, porque está escrito, capítulo 1, versículo 19, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o Filho primogênito do Deus único. Não é três não, único. Você compreende, meu irmão? No terceiro capítulo, a igreja criou um céu e um inferno. O céu dela e o inferno eterno, monopólio dela. E as igrejas pregam, as religiões pregam até o dia de hoje, que Jesus vai voltar, porque o Jesus dele foi embora há 3.000 anos, não voltou até hoje. Quando ele voltar, ele vai acabar de matar o resto, resgatar a minoria da igreja e levar para o céu dela. No fim do mundo, né? Em toda a história, toda a profecia, todos os ensinamentos de Jesus, em lugar nenhum está profetizado que este mundo vai acabar. Jesus e os profetas falaram-se do fim dos tempos. Quer saber o que vai ser no fim dos tempos, quando terminar esse tempo? Leia o Salmo 37, a profecia, principalmente o versículo 37. Assim será o mundo quando as religiões, as políticas não mais estiverem entre nós. Porque a última profecia de João, ele contempla todas as igrejas com as portas fechadas. Ele diz: porque elas não aceitaram o Evangelho, não permaneceram, não aceitaram e não seguiram o Evangelho de Jesus. Isso é uma prova contundente que o Evangelho é a verdade. E Jesus testifica que ele é a verdade. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele diz que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para aquele que crê. Então, no capítulo 3, quando a igreja diz que existe um céu e um inferno, o Mestre Jesus declara: não tenha medo. Na casa do Pai há morada, há muitas moradas. Universo infinito, no macro, no micro, nas dimensões espirituais, nos mundos paralelos. Em todos os lugares
existe vida, não existe nada. O nada não existe. Todos os lugares existe uma energia, uma vida. E na casa do Pai, a morada para todos. Não importa, minha irmã, a cor da sua pele, a sua raça, a sua nação, a sua religião ou a sua opção sexual. Um dia, nós todos vamos morar juntos, porque nós somos filhos de um Pai. Jesus é o nosso irmão maior. Um dia, nós vamos morar todos juntos. Esse é o plano do Criador. E no seu Evangelho, Jesus fecha o inferno da igreja. Na parábola das bodas de prata, ele diz: o espírito rebelde que for atirado nas trevas exterior, ele não vai sair de lá, enquanto não pagar o último centavo. Isso é a justiça mesmo. A justiça do homem não, que tem um jeitinho para libertar. Percebe? Muito melhor do que o da igreja, né? Porque a igreja disse que o inferno eterno, quem for para o inferno eterno, de lá nunca mais vai sair. Jesus disse, o castigo dos rebeldes, ele sai, a hora que ele paga o último cêntimo, o último centavo, ele sai de lá e volta para o seu elo perdido. Agora vamos para o capítulo 4. O capítulo 4, é agora a senha. A igreja encontra pela primeira vez com a nova era, porque Jesus, a segunda parte da Bíblia, o Evangelho é a nova era, é a nova aliança, porque a velha não deu certo. A igreja não aceita, mas ela nunca aceitou mesmo os ensinamentos do Criador, ela sempre esteve na contramão. Nicodemo, representando a igreja, ele faz a pergunta: Senhor, o que nós devemos fazer para entrar no reino do céu? Nós, ele representava a igreja. Jesus diz: para entrar no reino de Deus, necessita nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Por que nascer de novo? Se é nascer de novo, é porque vai nascer a segunda vez. Porque se fosse uma vez, iria nascer. Nicodemo já tinha nascido na carne, ele já tinha nascido na carne. Ele era religioso. Mas, para entrar no reino do céu, no reino de Jesus, porque quando na carne, nós estamos no reino da igreja e da política, que é material. É o corpo. Esse corpo vai virar pó. Tudo termina no pó. Mas eu, espírito, que estou neste corpo, para mim entrar no reino de Deus, preciso nascer de novo, nascer no Espírito. Jesus explica: o que é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Não quero a igreja confundir, dizer que nascer de novo é batizar na água, aceitar Jesus, pagar dívida que vai para o céu, não. Ou aceitar Jesus. Como sempre, a igreja não explica, ela complica. Agora presta atenção, minha irmã. Nascer de novo é nascer a reforma íntima, é a moral cristã. É aí que nós queremos chegar. Nascer de novo só existe um meio, a reencarnação. Porque você vai de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Porque a lei universal é essa: nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. Agora vamos para o capítulo 5, que nós estamos estudando. Porque os 4 capítulos
anterior que nós estudamos é a lei do trabalho. Agora que nós vamos entrar na lei moral. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos e os que choram, porque era o reino do céu. Necessário que você conheça esses 4 versículos, esses 4 capítulos. Conheça a codificação, conheça Jesus realmente, o que Jesus veio fazer para você entender. Senão você jamais vai entender. Jesus explica, quando falam do sacrifício dele. Jesus chega a suar sangue em pensar no que ele ia passar. Mas ele falava para os discípulos, mas eu tenho que passar por isso. Porque tinha uma força maior dentro dele, o amor mesmo. É a energia desse Deus Criador. Que é Deus e amor, e que nada existe fora desse amor. O amor dava força a Jesus. Se eu não passar por esse sacrifício, o Consolador não virá. Esse Consolador que está explicando para vocês, nos libertando da garra da igreja. Então Jesus dá a explicação. Uma mulher, quando está grávida, ela fica depressiva. Ela chora. Ela fica angustiada. A cada minuto que vai se contando as horas. Quando ela dá luz à criança, ela esquece de tudo. Aquela tristeza, aquela alegria, aquela tristeza, aquele sacrifício, aquela agonia, transforma em alegria. O trabalhador, o ceifeiro, o homem da roça, ele levanta de madrugada e trabalha até a noite. Debaixo de chuva, debaixo de frio, doente, sol escaldante, cansado. Desculpa. Cultiva a terra, escolhe a semente, planta. No fim do ano, quando ele olha o celeiro, colheu o fruto maduro, o celeiro está cheio, ele se alegra. Aí está a festa do fim do ano. Alegria. Ele vai lembrar dos labores, do sofrimento, das angústias que ele passou durante o ano. Não vai lembrar mais. Aí é passado, como disse, ele está no presente. O futuro, amanhã, ele vai começar tudo de novo. Eu tenho uma passagem na minha vida, eu e o meu irmão, um dia, quando nós não tínhamos saída, a nossa família, os nossos irmãos, pai e mãe já de idade, dependia de nós. Tomamos uma decisão. Vamos para um certo lugar. Tínhamos que viajar um dia e uma noite para chegar. Não sabia o que poderia, que esperava lá. Uma coisa nós sabia, lá era melhor do que aqui. Seguramos um na mão do outro, olhou nos olhos do outro e dissemos, eu disse para ele, meu irmão, nós temos que fazer essa decisão. Pode não dar certo. O dinheiro que temos só dá para fazer isso. Não tem outra alternativa. Nós não podemos falhar, porque nós não podemos voltar para trás. Tem que dar certo. A angústia, o medo, a tristeza de deixar os nossos familiares na expectativa, que nós mergulhávamos no mundo que nós não conhecíamos. Hoje, a família, tudo está bem. Todos são felizes. Ninguém lembra disso, mas eu lembro. O meu irmão já está no mundo espiritual. Nós conseguimos. É isso, minha irmã, que Jesus disse, conhece a verdade que ela te liberta. O Espírito da verdade diz, instruir-vos.
Apóstolo Paulo disse, desperta você que dorme do sono da indolência, Cristo te esclarecerá. E o que chora? O que sofre? Nós fazemos uma pergunta, minha irmã. Por que é que você chora? Você tem que pensar isso. Quando você está oprimido, você está angustiado, você tem que pensar uma coisa, por que é que você está angustiado? Por que é que você está deprimido? É isso. É o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que não é ruim para nós. O político que rouba, desvia, fica o tempo todo na desonestidade. Quando chega no fim, que ela juntou toda aquela riqueza, aí entra a angústia. Porque a qualquer momento ele pode ser preso e perder tudo que ele pegou com desonestidade. O ladrão que está na prisão, ele roubou vários anos. Tinha certeza de ser livre. De repente ele é pego, está na prisão, está angustiado. Bem-aventurado é a angústia dele, porque agora lá ele vai raciocinar. Ele vai se colocar no lugar dele. Bem-aventurado, mãe, você que chora pelo seu filho, pelo seu parente, porque essa é a sua missão. Bem-aventurado, nós, minha irmã, você nem imagina a dificuldade que temos para fazer o que nós fazemos, mas nós fazemos com amor. Porque nós sabemos que lá na frente tudo vai ser melhor. A vida no corpo é de sofrimento, o mundo é de prova e de expiação, mas tem uma coisa, minha, uma glória, uma alegria, uma luz de amor e de infinito que vai durar a eternidade toda. Você nunca mais vai lembrar dessa vida. Que Deus te abençoe. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador desse grupo. Convido a você, vê aí os nossos contatos, entre em contato conosco. Nós queremos conhecer você. Vamos nos juntar. Minha irmã, Jesus precisa de você, minha irmã, você, meu irmão, porque o mundo precisa dele. O mundo está cheio de religião. A pior porta para você procurar ajuda e procurar conhecimento é na igreja. Porque ela não explica, ela complica. É só examinar, minha irmã. Examina a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em nenhum dia na vida, na história da humanidade, a igreja conseguiu unir o mundo, trazer um dia de paz para a humanidade. E não vai trazer. Porque a sua doutrina, os seus ensinamentos é dogmática, é preconceituoso, é intolerância religiosa. A igreja separa em vez de unir. O Mestre Jesus nos instruiu, nos ensinou o tempo todo, reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Deus é amor, nada existe fora desse amor. Saudações em Cristo Jesus.